Vamos para a próxima notícia. O ex-presidente Jair Bolsonaro e sua esposa Michele Bolsonaro acionaram o Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal contra Lula após a revelação de que móveis do Palácio do Alvorada, dados como desaparecidos na transição entre governos, foram encontrados. Na ação, Bolsonaro e Michele pedem que o presidente Lula se retrate por declarações dadas naquela ocasião do suposto sumiço. O ex-casal presidencial pede ainda que o petista pague uma indenização de R$20 mil. Na ocasião do suposto sumiço, Lula e a primeira-dama Janja deram entrevistas em que citaram o tema. Na quinta-feira passada, o Planalto informou ter localizado todos os itens, são 261 no total. Assim que a notícia foi publicada, Bolsonaro acusou Lula de ter feito uma falsa comunicação por furto. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, afirmou na última quinta-feira que os móveis do Palácio da Alvorada foram localizados, danificados e muito estragados em várias dependências da presidência. Segundo Pimenta, a responsabilidade pelo não encontro dos itens no início do governo de Lula foi atribuída a um relatório elaborado pela administração anterior do próprio Jair Bolsonaro e que listou as mobílias como desaparecidas. Ulisses A.S., Lula e Janja devem desculpas ao casal Bolsonaro por essa situação? Nesse caso, sim, ué. Não foram acusados de terem sumido com parte de imóveis do Palácio, do Planalto? Lógico que sim. Ou seja, eu acho que seria o princípio da razoabilidade aí, pelo menos nesse caso, não é? Então, veja bem, primeiro, no criminal, a acusação, ela cabe, não é? Ou seja, o ônus da prova cabe a quem acusa. Então, foi feita uma acusação, ou seja, encontraram os móveis, então o presidente e a primeira-dama deveriam se explicar, para que não causasse, inclusive, esse gargalo aí no judiciário, ou seja, o casal procurou um juizado especial cível para um processo, ou seja, peticionou, ou seja, começa a prejudicar a própria justiça, ou seja, uma demanda que não deveria existir e começa a existir no Brasil. Então, veja bem, e é um caso emblemático, né? Ou seja, só existe isso porque é um caso envolvendo pessoas poderosas, pessoas importantes no Brasil. Porque se fosse um caso envolvendo pessoas simples, isso não estaria ocorrendo, acontecendo. Mas, infelizmente, é um caso que precisa, de certa forma, ter uma solução. A solução seria isso. Só o presidente e a primeira-dama pedir desculpa em relação ao que foi dito no início do governo do presidente Lula. Josiel, o governo federal diz que o Lula e a Janja acusaram o casal Bolsonaro baseado em um relatório elaborado pela própria administração de Jair Bolsonaro, que listou as mobílias como desaparecidas. Não, foram listadas naquela época muitos itens desaparecidos, né, depois da própria questão, né, do governo Dilma, né, falaram-se daquela questão ali dos 18 caminhões que foi levado e tudo mais, aquelas histórias ali que às vezes não chega a lugar nenhum. Agora, diretamente com relação a essa questão dos móveis aí, o próprio Michel Temer, quando era presidente, né, e a sua esposa, eles praticamente não usavam ali as dependências do Palácio da Alvorada para dormir. Por quê? Porque não tinham realmente móveis ali que fosse o suficiente e desse um aconchego melhor para a família. A Michele Bolsonaro, ela levou móveis da própria casa dela e esses móveis foram levados para lá para que pudesse arrumar certinho o lugar onde eles pudessem ficar, que o desejo do presidente era ficar no Palácio da Alvorada. Quando saiu, levou esses móveis dela. Aí que veio toda a confusão, né, da Janja também do presidente Lula com relação a itens retirados ali. Depois descobriu-se em setembro do ano passado, né, que foi bem longe, né, gente? Setembro do ano passado, que esses móveis estavam todos lá e não foi feito nada para divulgar. Apenas foi feita aí depois a revista Veja conseguiu, através de levantamentos, descobrir que estavam todos lá. Não existia nenhum móvel, qualquer coisa que havia sumido ali do palácio, né? Então é muito complicado, tá muito polarizada essa questão de querer derrubar o outro, de querer implicar, colocar a faca no peito aí, de família A, família B, viu, Rafael? Tá ficando muito feio. Que eu digo aqui,
O presidente Lula, ele deveria preocupar mais com a questão da gestão administrativa, né? Ele continua fazendo muita ilação, ele continua na campanha eleitoral. Quer dizer, ele precisa cuidar do Brasil. O Brasil não está bem. E a gente tem opiniões sobre este assunto. A Lília acha, falando aqui, que o Lula queria comprar móveis novos. O José Rafael disse que o Bolsonaro tem que ir para a cadeia já. A Maria Pereira disse que Bolsonaro foi o melhor presidente que teve até hoje em nosso país. Nem roubou, nem deixou roubar. Por isso que esse sistema não gosta dele, porque ele é honesto e trabalhador, só que vê o melhor do nosso, só quer ver o melhor do nosso, aqui na opinião da Maria Pereira. Mande a sua também, estamos ao vivo, canal da TV Brasil Central no YouTube e através do nosso WhatsApp, 99109-5099. Você viu tanto que é complicado? Aqui, se você falar mal do Lula, já tem um grupo do outro lado lá que tá ouvindo que vai falar, que é isso? Se você falar mal do Bolsonaro, ou seja, para o jornalista é complicado. Manter isenção é difícil. De qualquer forma, se você manter uma isenção, uma independência, você é criticado.